por mais que a gente entenda de lei, por mais que a gente entenda da Bíblia, é necessário que eu entenda Cristo e seus propósitos. Não é? Eu acho interessante, irmãos, que esse homem letrado, esse homem que dominava a lei judaica, né? A Bíblia fala, diz que ele é um fariseu. O fariseu, irmão, era considerado um homem protetor da lei. Veja, o fariseu era considerado o homem como protetor da lei, aquele que protegia a lei, aquele que fazia a lei vigorar. Era o fariseu. E ele vai, se a gente começar a observar a leitura, ele vai ter com Jesus à noite. Por que ele foi ter a Jesus à noite? Para que ninguém pudesse vê-lo. Aleluia. Né? Para que ninguém pudesse vê-lo. Por que ninguém podia vê-lo? Pelo status que ele tinha, pela posição que ele tinha. Então ele foi ter com Jesus à noite, ele foi ter com Jesus às escondidas. Ele foi ter com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus Cristo, irmãos, é impossível nós estarmos diante de Jesus Cristo e não adorar. É impossível estar diante de Jesus Cristo e não nos curvar. É impossível estar diante de Jesus Cristo e não entender que Ele é o Senhor dos Senhores. E ele chega diante de Jesus Cristo e diz: Mestre, né? Mestre, Rabi. Rabi significa mestre, né? Rabi significa mestre. Quer dizer, alguém que está acima dele. Ele reconhece que, mesmo sendo príncipe, detentor da lei, conhecedor da lei, mas quando chega diante de Jesus Cristo, ele diz: Rabi. Ele chama Jesus Cristo de Rabi. Sei que tu és mestre. Eu sei que tu és mestre. Eu sei que tu és enviado de Deus por tudo que tu faz, né? Por tudo que tu faz. Jesus Cristo já tinha feito milagre no casamento, transformado água em vinho, né? Jesus Cristo já tinha feito vários milagres e ele sabia. Ele não foi simplesmente a Jesus Cristo um leigo que foi a Jesus Cristo. Ele foi sabendo que Jesus Cristo era capaz de transformar a água em vinho e transformar a morte em vida. Ele tinha capacidade de transformar, de mandar, de mover a natureza, de chegar, de dar ordem ao mar e dar ordem ao vento. Ele tinha esse poder, ele sabia disso. Mas mesmo sabendo, ele foi já ter com Jesus Cristo à noite. Por quê? Por medo da represália. Por medo da represália. E ali, irmão, começa o diálogo de quase um capítulo. Quase um capítulo. São dois diálogos, irmão, muito grandes na Bíblia. Não é? Um é de Moisés com Deus com Moisés. Quando levanta no capítulo 3 de Êxodo. E agora no capítulo 3 de João, Jesus e Nicodemos. E ele chegou para Jesus e disse: olha, mestre, eu sei que tu és Deus, eu sei que ninguém pode fazer estes sinais que tu fizeste, né? Observe que ele sabia, ele tinha visto os milagres que Jesus Cristo fez, né? Observe que ele disse: olha, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fizeste, se Deus não for com ele. Não é, irmãos? Ele chegou reconhecendo, ele chegou adorando, ele chegou, irmão, buscando uma resposta para o seu coração, e buscando uma resposta para o entendimento que a própria lei não dava. Porque Jesus Cristo está acima da lei. Foi o único que cumpriu. Foi o único que botou o pé nessa terra e cumpriu todas as leis, todas, não deixou uma fora. Né? Aí Jesus Cristo respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É verdade. Quando ele fala, irmão, de um novo nascimento, irmão, ele está falando aqui de regeneração. Glória a Deus. Né? Ele está falando de regeneração. Coisas que estavam escritas nos Pentateuco, o que está escrito também entre os profetas. Entre os profetas. Né? Entre os profetas já tinha escrito isso. É por isso que Jesus Cristo olhou para ele e disse: mas tu és mestre e não sabes disso.
Você fariseu, detentor da lei, e não conhece essa ordem? Que é necessário um novo nascimento, que é necessário que você renasça, não da carne, né? Mas sim do Espírito, não da forma que você viva, não da forma que você pensa, não da forma que você acha, mas da forma que Deus determina.